Bom, gente, a nossa série Saúde do Casal dá sequência para você que sofre, está tentando há muito tempo engravidar, só que ainda não descobriu o problema, o porquê, né, que você não fica grávida. Doutor Wilson Jacoldi, seja muito bem-vindo. Doutor, prazer sempre em tê-lo. A gente vai focar bastante hoje na síndrome do ovário policístico. Talvez aí esteja o problema dessa mulher, doutor, de não conseguir engravidar? É um dos fatores importantes, né, Gisele? Nós sabemos que dos fatores ovulatórios, o mais importante é a SOP, né? Que a gente tem a sigla SOP, síndrome dos ovários policísticos. Então, as mulheres que têm um problema de ovulação, essas pacientes de síndrome do ovário policístico são as mulheres que são mais frequentes nesse fator ovulatório. Só que, por outro lado, são super poderosas, né? Porque elas têm muitos óvulos. Então, são mulheres que você estimulando elas vão te fornecer vários óvulos num tratamento de reprodução assistida. Então, são pacientes aí, vamos dizer assim, que por um lado elas pecam por não ter ovulação, mas por outro lado elas se beneficiam nesse tratamento de reprodução. E o número de mulheres com a síndrome, doutor, é grande, né? Aproximadamente aqui no país, 7% das mulheres sofrem com a síndrome do ovário policístico. A prevalência é bastante alta, tem países que chega até 10%. No Brasil, o último estudo do Hospital das Clínicas falou em 7%. E é uma prevalência bastante alta. E o que é importante a gente deixar bem, pontuar bem aqui, Gisele, que muita gente confunde um pouquinho ovário micropolicístico com síndrome dos ovários policísticos. Porque não são todas as mulheres que possuem ovário policístico que vão ter a síndrome, né? Então, para ter essa síndrome, o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, as pacientes muitas vezes têm os ovários policísticos, mas elas não têm uma menstruação irregular, elas não têm acne, não têm pilificação aumentada. Então, são pacientes que menstruam normalmente, todo mês. Elas só têm o ovário policístico. Essas pacientes não fazem parte das pacientes que têm a síndrome. Agora, pacientes que têm a síndrome são aquelas que têm o ovário policístico, elas não menstruam ou menstruam um pouco. São aquelas pacientes que menstruam a cada 6 ou 8 menstruações no ano, né? Tá aí o esquema bem simplificado, né, de uma paciente que tem um ovário normal, aquela paciente que tem poucos folículos nos ovários, e aquela que tem a síndrome, tem vários folículos perifericamente. Para você ter a síndrome, você tem que caracterizar uma média de 10 a 12 folículos na periferia do ovário, né? Então, essas são as pacientes que têm o ovário policístico e tendo os sintomas, né, os sinais de pilificação aumentada, de tendo acne e menstruação irregular, elas vão ter a síndrome, né? Então, é uma síndrome muito importante, que ela traz uma repercussão muito grande para a vida da mulher, né? E que, vamos dizer assim, o vilão da síndrome, na verdade, é a insulina. Aquela velha insulina que é produzida pelo pâncreas, que o diabético tem deficiência, tem que aplicar insulina. Então, a insulina nessas mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande, porque qual que é a finalidade da insulina? O que a insulina faz para nós? Ela faz o transporte da glicose para dentro das células, do sangue para as células. Essas pacientes, elas têm uma deficiência no receptor das células, então a insulina tem dificuldade de se ligar ao receptor para passar a glicose para as células, tá? Conclusão, elas vão ter uma hiperglicemia. O cérebro, a hipófise, vai receber uma informação que a paciente está com excesso de glicose, vai produzir mais insulina, quer dizer, vira um círculo vicioso. E essa insulina, para o ovário, ela é muito maléfica, porque ela vai fazer com que o ovário pare de funcionar, vai parar de ovular, esse ovário vai produzir mais andrógeno, essa mulher vai se masculinizar com os andrógenos, né? O aumento de testosterona vai produzir um aumento de seborreia, queda de cabelo, acne e aumento de pelos, de pelificação tipo masculino. Os pelos dos braços, né, doutora? Braços. Parecem braços masculinos. Face, aqueles pelos bem fortes mesmo, pelos bem duros, tipo masculino mesmo. Sabe? Então, a insulina é o responsável, a insulina é o grande vilão, né? Olha nessa foto aí, fotos gente. Aí, olha, essa é uma mulher, né? E as mulheres, obviamente, elas acabam sofrendo muito, né, doutor? Pelo excesso de pelo, pelo excesso de acne, essa questão masculinizada mesmo. Existe Olha, o braço de uma mulher, gente.
a vida social dessas mulheres, né, se torna assim, sem dúvida, bastante difícil, né, tanto social como profissional. Na maioria das vezes elas têm que usar roupa de manga comprida, não pode sair com roupa de manga curta, né? Então elas são um pouco assim, a parte social e profissional é um pouco difícil para elas. Agora, são pacientes que, como eu falei, têm dificuldade para ovular, elas têm ciclos irregulares. São pacientes... Se ela não fizer o tratamento, ela de maneira alguma consegue engravidar, doutor? Então, quando a gente toca no tratamento para engravidar, né, vê bem, não é que ela não vai conseguir engravidar. Algumas até engravidam, mas não é legal elas engravidar porque são pacientes que vão estar sempre acima do peso. A hiperglicemia no sangue manda uma mensagem lá para o hipotálamo, para a hipófise, que elas estão com fome. E essas pacientes acabam de almoçar, daí 1 hora já estão procurando pão, rosca doce, chocolate. Então, geralmente, essa mulher que sofre com o ovário policístico é uma mulher mais gordinha. Mais gordinha. Então, elas são pacientes que estão acima do peso, geralmente no sobrepeso ou em obesidade. Se ela emagrecer, ela pode até engravidar. Justamente. Se ela mudar de estilo de vida, ela praticar esporte, ela fazer uma dieta saudável, ela perdendo 10% do peso dela, os trabalhos já mostram, ela já se torna fértil. Muitas vezes ela ovula e engravida naturalmente sem tratamento. Olha! Então não precisa ficar uma Gisele Bündchen. Não. Né? Basta apenas perder 10% do peso. Esse excesso, né? Agora, a doença ela é um pouco ingrata para a mulher, né, Gisele? Porque tem as repercussões tardias da doença, que é a síndrome metabólica. Daqui a pouco a gente fala isso. mais sobre isso. Para você que está em casa, uma mulher com seu marido, esse casal que está tendo dificuldade para engravidar, muitas vezes, né, esse casal não sabe o que pode estar acontecendo, o problema é com ela, o problema é com ele. Talvez o problema esteja aqui. No nosso bate-papo de hoje, que a gente está com o especialista em reprodução humana e assistida, Dr. Wilson Jacoldi, que uma vez ao mês vem aqui nos esclarecer dúvidas, né? Então, será que o problema não está aí? Será que você não sofre com essa síndrome, né, doutor? Envie a sua dúvida depois do intervalo. Dr. Wilson Jacoldi responde. Volta com meu convidado Wilson Jacoldi, especialista em reprodução humana e assistida, Cláudia, doutor, lá de Penápolis. Eu tenho ovário policístico e não tomo pílula e nenhum tipo de proteção. E não engravido. Posso ter alguma chance de engravidar? Ou seja, ela não se protege de maneira alguma, tem a síndrome. E mesmo assim ela pode, tem aquele 1% ali que ela pode engravidar, doutor? Ela pode engravidar, mas se ela quiser engravidar mais rápido, se ela estiver acima do peso dela, perca 10%. Né? E é importante, Gisele, a gente avaliar o marido, né? Porque a gente não pode esquecer, é o casal, né? O tratamento é do casal. Muitas vezes o marido tem um espermograma ruim, 40% dos homens hoje têm um espermograma abaixo da normalidade, que aí ela vai perder peso e não vai conseguir engravidar, as menstruações vão ser regulares, ela vai ovular e pode ser que ela não engravide. Então, antes de tudo, o espermograma do marido. O casal, a grande maioria, tende a associar a infertilidade para a mulher, né? E a gente já falou tanto aqui, né, doutor, que está balanceado, gente. O tanto proporcional para a mulher e para o homem, as chances são iguais da infertilidade. Justamente. Doutor, vamos para as ruas? Algumas dúvidas do nosso público, pode soltar a primeira? E eu gostaria de saber se quando chega na menopausa, esses problemas desaparecem? Então, Gisele, isso é uma pergunta boa. Nós falamos que a paciente vai ter obesidade. Nós falamos que ela está sob o efeito de uma hiperglicemia. Quer dizer, se ela não se cuidar, ela não perder peso, ela vai começar a ter um distúrbio de dislipidemia, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de glicemia, ela vai adquirir uma síndrome chamada síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica é responsável por hipertensão, por diabetes, câncer de endométrio, câncer de mama. Então, o futuro dessa mulher é muito importante que ela mude o estilo de vida dela, a fazer prevenção dessas doenças. Certamente. Mais uma dúvida? Eu gostaria de saber se a cirurgia é a única forma de resolver o problema. Não, hoje não se faz mais cirurgia para síndrome do ovário policístico, tá? É mudança de estilo de vida, perder peso. Algumas dessas pacientes vão se beneficiar com hipoglicemia antioral. Algumas delas respondem bem com medicamentos que se trata de diabetes, que a metformina é um medicamento muito usado. Algum efeito colateral, doutor, esses medicamentos? Tem. A metformina tem pro lado do estômago, né? Às vezes náusea. Então, são medicamentos que a gente usa assim, vamos dizer assim, padrão ouro para tratar
irregularidade menstrual, anovulação na SOP. É um medicamento chamado citrato de clomifeno. Tá? Ele é um indutor de ovulação. Então, nós induzimos a ovulação dessa paciente, ela vai passar a ovular e vai ter as mesmas chances das outras pacientes de engravidar. Tenho a síndrome do ovário policístico, quero engravidar. Todos esses tipos de tratamentos que você acabou de colocar, doutora, a probabilidade que eu engravide depois de quanto tempo? Então, é importante a gente frisar aqui que a paciente que procura a gente para tratar de SOP, o primeiro passo é isso aí, quer engravidar ou não quer engravidar? Quer engravidar? Então vamos usar mudança de estilo de vida, indutor de ovulação, esses medicamentos diabetogênicos. Isso vai ajudar muito a paciente a ovular e engravidar. Não quer engravidar, então nós vamos usar a pílula anticoncepcional. Para que serve essa pílula? Essa pílula serve para proteger a mulher dos efeitos da testosterona. É uma pílula especial que tem um medicamento chamado acetato de ciproterona. Então ela vai lá no receptor do folículo e diminui a acne e diminui os pelos dessas pacientes. Agora, além desse tratamento com a pílula, a mulher tem que continuar investindo no seu estilo de vida, mudança de estilo de vida, né? Então, dieta saudável, praticar esporte, parar de fumar e controle emocional. Importantíssimo. Importante. Para as ruas? Existe alguma alteração característica dessa síndrome? Então, os sinais e sintomas, que toda síndrome tem sinais e sintomas, os ovários micropolicísticos, a ultrassom, a irregularidade menstrual e o biotipo típico da mulher, né? Que é aquela mulher mais obesa, mais hirsuta, com mais pelos, com acne, né? E ela fica mais ou menos com um biotipo assim de um homem, né? Porque ele masculiniza também o biotipo da mulher. Então, esses são os sinais principais da síndrome. A principal mudança é no estilo de vida, né? Buscar ter mais qualidade de vida. Justamente, Gisele. É por aí. Obrigada sempre, doutor. Boa semana. Obrigada para você também e até a próxima oportunidade. Vou para o intervalo já. Tem notícias da redação. Não sai daí.